O Êxodo foi o tempo de Moisés. E o Êxodo é o relato da maior fuga da história. Mais de 2 milhões de escravos fugiram de um dos países mais protegidos do mundo. É uma história incrível com uma série de milagres, incluindo alguns dos mais conhecidos na Bíblia. Na época, os israelitas eram liderados por um homem chamado Moisés. Ele testemunhou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos, com uma série de milagres ocorrendo um após o outro, enquanto Deus intercedia em favor de seu povo. Alguns dos milagres parecem magia, como quando a vara de Moisés se transforma em uma cobra, mas a maioria são manipulações naturais evidentes, enquanto Deus demonstra seu poder sobre tudo o que criou para o bem-estar de seu povo. Moisés era um homem que evitou a morte. Na época de seu nascimento, o faraó havia ordenado que todos os meninos fossem jogados no rio. A maioria das pessoas está familiarizada com essa história. O rio Nilo estava repleto de crocodilos, e os egípcios acreditavam que o extermínio era necessário para reduzir o número de israelitas. Assim, o bebê Moisés deveria ter morrido. Mas, como José, Moisés foi criado na corte e recebeu a melhor educação na Universidade Egípcia, graças à providência de Deus. Para os judeus, Moisés foi o segundo homem mais importante do Antigo Testamento, depois de Abraão. Seu tempo como príncipe egípcio chegou a um fim repentino. No entanto, quando ele perdeu a paciência com um dos capatazes egípcios e o matou, tendo que fugir para salvar sua vida. As estatísticas da vida de Moisés são fascinantes de ler. Ele passou 40 anos cuidando de ovelhas no deserto aos 40 anos, antes de voltar a viver entre os israelitas por mais 40 anos. A mão de Deus estava claramente em ação. O encontro de Moisés com o Senhor através da sarça ardente também é fascinante, não apenas pela sarça em si, mas pelas justificativas de Moisés. Como estava em solo sagrado, Deus ordenou que Moisés tirasse os sapatos primeiro. Então, ele disse a Moisés que ele seria o escolhido para liderar os israelitas para fora do Egito. Moisés apresentou 5 razões pelas quais ele não deveria fazer isso. Primeiro, ele disse que era insignificante. Em seguida, disse que era ignorante e não tinha nada a dizer. Sua terceira desculpa foi que ele seria incapaz de convencer o povo de que Deus havia se encontrado com ele e o instruído a liderá-los. Deus disse que seu poder estaria com Moisés e que ele realizaria milagres. Então, Moisés disse que era incompetente para falar, pois tinha uma gagueira que o impediria de articular as palavras. Então, Deus providenciou seu irmão Arão para ser o porta-voz. Deus não escolheu revelar muito sobre as circunstâncias da morte de Moisés. Há 3 referências na Bíblia à morte e ao sepultamento de Moisés. E cada uma dessas referências contribui para um senso de mistério em torno da vida e morte do grande profeta. Determinou-se que ele tinha 120 anos na época de sua morte. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não estavam fracos nem sua força diminuída. Apesar de sua idade, Moisés ainda estava em sua plenitude quando foi chamado para casa. Moisés morreu sozinho, encostado a uma rocha no topo do Monte Nebo, olhando através do Jordão para a terra que havia sido prometida, mas na qual ele nunca colocaria os pés. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Ele levou os israelitas até a borda de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não foi permitido que entrasse nela. Deus deu a Moisés um vislumbre da terra pela qual ele fugiu do Egito no final de sua vida. Moisés subiu o Monte Nebo a partir das planícies de Moabe até o topo de Pisga. Lá o Senhor lhe mostrou toda a terra. Números, capítulo 27, versículos 12 a 13. O Senhor disse a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que dei ao povo de Israel. Quando a tiveres visto, também serás reunido ao teu povo, como o teu irmão Arão foi. Deus explica por que Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 51 a 52. Isso porque tu foste infiel a mim na presença dos israelitas nas águas de Meribá-Cádiz, no deserto de Zim, e porque não sustentaste a minha santidade entre os israelitas.
Portanto, verás a terra apenas à distância. Não entrarás na terra que estou dando ao povo de Israel. Deus foi fiel à sua promessa. Ele mostrou a Moisés a terra prometida, mas não permitiu que ele entrasse. O capítulo 20 de Números relata o incidente nas águas de Meribá-Cádiz. Os israelitas chegaram ao deserto de Zim, perto do fim de sua jornada de 40 anos. A comunidade se voltou contra Moisés e Arão porque não havia água. Moisés e Arão foram à tenda do encontro e se ajoelharam diante de Deus. Deus instruiu Moisés e Arão a reunir o povo e falar à rocha. A água sairia. Moisés reuniu os homens e pegou o cajado. Então, aparentemente com raiva, Moisés disse a eles: Ouçam, rebeldes, por acaso devemos trazer água para vocês desta rocha? Em seguida, Moisés bateu na rocha 2 vezes com seu cajado, e a água jorrou abundantemente. E a congregação bebeu, e também seu gado. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Por que não crestes em mim, para me santificardes aos olhos dos filhos de Israel? Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e através delas ele se mostrou santo. A água saiu da rocha, como Deus havia prometido. Mas Deus imediatamente disse a Moisés e Arão que, por não terem confiado nele o suficiente para honrá-lo como santo, eles não trariam os filhos de Israel à terra prometida. A punição pode parecer severa para nós, mas quando examinamos as ações de Moisés de perto, notamos vários erros. Claramente Moisés desobedeceu a uma ordem direta de Deus. Deus havia dito a Moisés para falar à rocha. Em vez disso, Moisés bateu na rocha com seu cajado. Anteriormente, quando Deus fez a água sair de uma rocha, ele disse a Moisés para bater nela com o cajado. No entanto, as instruções de Deus foram diferentes desta vez. Deus queria que Moisés tivesse fé nele, especialmente depois de terem estado tão próximos por tanto tempo. Moisés não precisava usar força. Tudo o que ele precisava fazer era obedecer a Deus e confiar que Deus cumpriria sua promessa. Além disso, Moisés tomou o crédito por trazer a água. Ele perguntou ao povo reunido na rocha: Por acaso devemos trazer água para vocês desta rocha? Moisés parecia estar assumindo o crédito pelo milagre para si e Arão, em vez de atribuí-lo a Deus. Moisés fez isso publicamente. Deus não podia deixar isso impune e esperar que os israelitas compreendessem sua santidade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. A rocha que deu água é usada como símbolo de Cristo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A rocha foi ferida em Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Assim como Cristo foi crucificado uma vez. Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele sacrificou por seus pecados de uma vez por todas, quando se ofereceu. Falar com a rocha em Números, capítulo 20, poderia ter sido uma imagem de oração. Jesus foi ferido uma vez, e ele continua a fornecer água viva para aqueles que oram com fé nele. Quando Moisés, com raiva, bateu na rocha, ele destruiu a tipologia bíblica e efetivamente crucificou Cristo novamente. Quando o Senhor instruiu Moisés a ferir a rocha em Êxodo, capítulo 17, ele pretendia estabelecer uma imagem de Cristo como nosso Redentor. A Bíblia repete em Salmos e Isaías que Cristo é nossa rocha e pedra angular ferida. Por exemplo, morto por nossa causa, e ele trará rios de água viva. Por exemplo, a salvação. Além disso, Hebreus diz que Cristo morreu uma vez por todos, e nenhum outro sacrifício pelos pecados é necessário. Assim, o Senhor pretendia que Moisés ferisse a rocha no deserto apenas uma vez, na cena de Êxodo, capítulo 17, representando Jesus sacrificado uma vez para trazer salvação. O Senhor mais tarde instruiu Moisés em Números, capítulo 20, a apenas falar com a rocha para preservar a imagem criada em Êxodo,
capítulo 17. Quando Moisés escolheu ferir a rocha novamente, ele destruiu a imagem pintada em Êxodo, capítulo 17. Se Deus não tivesse corrigido o erro de Moisés, ele teria confundido a imagem, concluindo que Jesus, a rocha, precisava ser sacrificado, ferido repetidamente por nossa salvação. Como resultado, Deus repreendeu Moisés para garantir que entendêssemos a imagem da rocha, impedindo-o de entrar na terra prometida corretamente. Durante o processo, o Senhor criou uma nova imagem para apoiar uma compreensão correta da salvação. Ao excluir Moisés da terra prometida, o Senhor demonstrou que não poderíamos entrar na salvação, que é a terra prometida, através das obras da lei, representando Moisés, mas somente através da obra de Jesus. Por exemplo, através de Josué, que é o nome Yeshua ou Jesus. O castigo de Moisés por desobediência, orgulho e pela má representação do sacrifício de Cristo foi severo. Ele foi impedido de entrar na terra prometida. Números capítulo 20, versículo 12. Apesar disso, nunca vemos Moisés reclamar de sua punição. Em vez disso, ele continua a liderar o povo fielmente e a honrar a Deus. Deuteronômio capítulo 34, versículos 1 a 6. E Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao topo de Pisga, que está de frente para Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan e toda Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o sul, e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua descendência. Eu te fiz vê-la com teus olhos, mas tu não passarás para lá. Então Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E ele o sepultou em um vale na terra de Moabe, frente a Bet-peor. Mas ninguém sabe onde está seu túmulo até hoje. Apesar de ser punido por sua falta de obediência, Moisés morreu em fé e honra. Moisés foi honrado como o único homem sepultado pelo Senhor. No entanto, um evento dramático ocorreu mais tarde na palavra de Deus neste local, mas falaremos disso mais tarde no vídeo. O período de luto de 30 dias excedeu o período normal de luto de 7 dias. A maioria de nós não gosta de dizer adeus a quem amamos. A separação é difícil. Seja em uma escola ou em um cemitério, acreditamos que é apropriado chorar como filhos de Deus, mas não há necessidade de desespero, pois sabemos que sentimos dor aqui, e os que partiram não sentem dor lá. Podemos estar lutando aqui, mas os que partiram não estão. Sabemos que os que partiram estão em paz na presença de Deus neste exato momento. Séculos depois, lemos nos evangelhos que Moisés falou com Jesus no topo de uma das montanhas. Mas ele nunca entrou em Canaã durante sua vida terrena. Ele também foi enterrado no Monte Nebo, embora não por seu próprio povo. No Novo Testamento, segundo vários comentaristas, Deus enterrou Moisés em segredo e sem uma lápide para evitar que o túmulo se tornasse um santuário ou local de adoração. Isso parece plausível, dada a propensão dos israelitas à idolatria. Outro mistério envolve Judas, capítulo 1, versículo 9, onde aprendemos que quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel contendeu com o diabo sobre o corpo de Moisés. Essa história cobre Moisés e outros 2 personagens. O primeiro é Satanás. Satanás é descrito na Bíblia como um inimigo angelical de Deus, e por extensão, o inimigo e oponente daqueles que seguem a Deus. Embora tudo o que Deus criou fosse bom, Gênesis capítulo 1, versículo 31, Satanás escolheu se rebelar contra o Senhor, e muitos outros anjos seguiram sua rebelião. Ezequiel capítulo 28, versículo 15, e Isaías capítulo 14, versículos 12 a 17. Satanás tentou Eva a pecar no jardim do Éden, e Adão a seguiu no pecado, mergulhando toda a raça humana em uma maldição. Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19, e Romanos capítulo 5, versículo 12. Representado como uma serpente e um dragão na Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 1
E Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Satanás é um assassino e o pai da mentira. Ele promove falsas doutrinas e astutamente procura manter os descrentes em escravidão espiritual. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Esse espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sobre Satanás, a Bíblia dá as seguintes informações. Satanás é um ser pessoal com mente, sentimentos e livre-arbítrio, como visto em Jó, capítulo 1. Ele é um ser criado e não é equivalente a Deus. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Satanás não governa o inferno. O inferno foi criado como uma sentença para Satanás e seus demônios. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Tampouco Satanás vive no inferno, como a Bíblia descreve que ele pode entrar no céu e vagar pela terra. Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. O diabo só pode fazer o que Deus permite. Jó, capítulo 1, versículo 12. Satanás não está em todo lugar, mas supervisiona uma horda de demônios chamados as forças deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ele usa essa rede para tentar e enganar as pessoas. Ele trabalha vigorosamente para anular o efeito da palavra de Deus no coração das pessoas. Mateus capítulo 13, versículos 3 e 4. E ele cega a mente dos que não creem, para que não possam entender o Evangelho. Do segundo livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O segundo personagem é o arcanjo Miguel. Miguel, junto com Gabriel, provavelmente é o ser angelical mais conhecido da Bíblia. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas o que exatamente isso significa? O que ele realizou? Quais são suas funções? E como ele se encaixa no exército celestial de Deus? Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome levanta a pergunta: quem é comparável a Deus? Muitos pais judeus e não judeus que nomeiam seus filhos de Miguel não têm ideia do que o nome significa. Judas não faz mais menção a essa referência, que gerou debate entre os estudiosos bíblicos. Não sabemos quando esse debate angelical ocorreu, mas foi provavelmente durante o sepultamento de Moisés. Também não entendemos por que o diabo e Miguel estavam discutindo sobre o corpo. O diabo estava ao lado do corpo de Moisés quando o anjo chegou. O diabo reivindicou a posse deste homem porque ele havia assassinado um egípcio. Mas o arcanjo Miguel disse ao diabo: "O Senhor te repreenda." E o anjo sepultou Moisés. Foi um fim incrível para uma vida incrível. Antes de atravessar o Jordão, o povo lamentou por ele durante 1 mês. Apesar dos mistérios em torno da morte e sepultamento de Moisés, sabemos de alguns fatos. Um é que a palavra de Deus é verdadeira e suas profecias são sempre cumpridas. Outro é que o pecado traz a disciplina de Deus e ninguém está imune. Além disso, Deus nem sempre explica os mistérios em sua palavra, mas eis a verdade. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo capítulo 116, versículo 15. Há também outra lição em Judas. Do mesmo modo, em razão de seus sonhos, essas pessoas ímpias contaminam seus próprios corpos, rejeitam a autoridade e insultam seres celestiais. Mas mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou condená-lo por calúnia, mas disse: "O Senhor te repreenda." No entanto, essas pessoas difamam o que não entendem, e as próprias coisas que não entendem por instinto como animais irracionais as destruirão. Ai deles! Eles seguiram o caminho de Caim, lançaram-se pelo lucro no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. A Escritura nos ensina a obedecer às autoridades legítimas estabelecidas sobre nós, mas os falsos mestres negam a autoridade. Nesse caso, eles não eram responsáveis perante ninguém além de si mesmos. Além disso, o grupo difamaria seres gloriosos. Judas descreve isso com a narrativa de uma disputa sobre o corpo de Moisés entre o arcanjo e o diabo. Miguel se recusou a pronunciar uma condenação caluniosa contra Satanás, mas disse: "O Senhor te repreenda."
Os falsos mestres, por outro lado, não entendiam como funciona a guerra espiritual. Eles viviam em um mundo de sonhos, fora de contato com a realidade espiritual. Eles blasfemavam em vez de invocar o Senhor como fez Miguel. Por quê? Eles não entendiam que Satanás não deve ser tomado levianamente. Em vez disso, eram como animais irracionais que operam apenas por instinto. Judas os compara a Caim, que ofereceu um sacrifício sem sangue, Balaão, que ministrou apenas por dinheiro, e Corá, que rejeitou a autoridade da palavra de Deus. Por se rebelarem contra a autoridade espiritual, todos foram julgados.